Aproveitando o gancho que você falou sobre, nesse caso, a repercussão e talvez o alívio que teve depois que talvez falou alguma coisa, confessou algo. Como que foi o Paulo Elias na própria instituição e depois fazer o comparativo de ver uma outra situação, trabalhando, ou melhor dizendo, indo à frente de um novo trabalho, como foi, ou tem sido esse que você estava em Salvador, na Bahia? Uhum. Então, conta um pouquinho aí, porque às vezes aqui no meu canal pode ser que as pessoas não viram, não sabem de onde que veio o Paulo, se o Paulo, por exemplo, é de família cristã impediana, se a família toda de PDA, entendeu? Sim, Pode sim. falar um pouquinho sobre. Beleza, são 3 perguntas que você formulou aí, né? Sim. A primeira que você perguntou é a respeito do trabalho da Fundação, né? Um trabalho muito importante, grandioso, com pessoas competentes que trabalham lá, né? São pessoas competentes. Eu conheci essas pessoas, tive a oportunidade. Boa noite, Helena, né? Gabriel dos Santos, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu tive uma experiência muito grande lá. Uma experiência demais que trouxe para a minha vida, e eu creio que um currículo, né? Um currículo muito grande de como você trabalhar, né? De uma forma administrativamente falando, né? Dentro de uma instituição. Espiritualmente, a gente sabe que devemos buscar, jejuar, orar, ler a palavra de Deus, muito importante. Isso é o espiritual, mas o administrativo, aprendi muita coisa lá, que era o louvo a Deus, né? Na questão administrativamente falando como, né, uma instituição que funciona como engrenagens, né? Hoje, se você for, né, eu nunca esqueci de uma mensagem, né, que foi pregada na igreja onde eu congregava, né? Um diretor, né, da região sul, que era da época, ele pregou sobre a mensagem Ezequiel 48, perdão, no último versículo, ele falou sobre a perna administrativa e a perna espiritual da igreja. A igreja necessita disso, não foge do contexto, porque a Bíblia diz que lá da igreja primitiva, as pessoas traziam aos pés dos discípulos, né, ali a oferta para poder o evangelho ser difundido. Então, eu aprendi muito na Fundação Reviver, quero agradecer a Deus por também ter a experiência de poder ter tido trabalhar também na Reviver Help, que é da ação Água para o Sertão, né? Trabalhamos no JSAP, Jesus Salvação, Água e Pão, né? Que era subir as comunidades, né? de muito pesada, assim, onde o tráfico de droga reina, onde prostituição, etc, etc. Então, assim, a gente se preparava, né, dentro do JSAP para poder fazer essa ação também. Eles, com toda a cautela de poder instruir a gente para poder subir as comunidades. Não é fácil, né? Você disser hoje, eu falo do amor de Deus, eu quero ir, mas você subir uma comunidade, você tem que pedir autorização para subir naquele lugar, né? Você sabe como é que funciona, então, o grau de risco das pessoas, né, também, mas o importante, uma coisa que me chama muita atenção é que a igreja, Deus e Amor, é muito respeitada nas comunidades. É uma igreja muito respeitada. Eu lembro que estive em uma comunidade, acho que foi ali em Salvador, próprio Salvador também, e no IAPI, salvo engano, comunidade lá no Brongo, né, uma coisa assim, não me lembro, muito pesada. E lá não subia outras igrejas, só subia ali a igreja Deus e Amor para falar do evangelismo e falar do amor de Deus, pelo respeito, né, que os próprios, né, pessoas envolvidas ali com aquela situação toda tinham pela igreja. Então, eu aprendi muita coisa, aprendi a respeitar as pessoas, aprendi a ser verdadeiro com as pessoas, a ter uma humildade diante das pessoas, porque quando a gente vê o necessitado passando fome, passando por dificuldade, né, terrível, a qual a gente consegue entender, né, e consegue sentir o que é realmente o necessitado. Mário, seja bem-vindo aí, né, canal do nosso amigo aí. E então a segunda pergunta é a respeito do Nordeste, né? É isso? A segunda pergunta foi do Nordeste. Isso, o comparativo, né? Você sair de uma grande ação para uma menor assim, a queda nesse sentido e tal. Muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande, porque a questão administrativa, questão monetária muda muito, né? Questão de condições, vamos dizer assim.
que, né, uma igreja formada como a Igreja Deus e Amor, uma igreja respeitada, como eu sempre falei, né, pela sua liderança, presidência, etc., ela já criou vamos fazer uma analogia aqui, uma conjectura, ela já criou o seu barracão, vamos dizer assim, grandão, pré-moldado. E a igreja pequena, um ministério pequeno, ainda está em processo de fundação, né? Ela já está ali, fiz um comparativo bem simples, né, para a gente entender, ela já está alicerçada, então tinha mais condições de poder ajudar as pessoas. A igreja, sim, né? Tem condições ainda. Em nome de Jesus, que Deus dê mais condições, é isso que é o meu sentimento, entendeu? Agora, ir para o Nordeste, uma igreja pequenininha, onde eu conheci o pastor Wilson, conheci ele há muito tempo já, na época de Salvador, né? Conheci ali a sua família, que me receberam de uma forma exímia, e eu coloquei em prática, Bruno, o que eu aprendi, né? Sim. A gente coloca em prática o que a gente aprendeu. Então, assim, eu ajudei ele lá nas igrejas, fui perseguido demais lá, fake news, mentiras, situações terríveis, pessoas más, pessoas que não querem ver a obra de Deus crescer, né? Então, fiquei muito entristecido por causa disso, muito entristecido mesmo, quero frisar sobre isso, mas, né, o amor de Deus, ele não nos constrange, né? O amor de Deus, verdadeiramente, ele nos traz o norte, ele nos traz a paz, a tranquilidade, porque tudo que a gente faz é uma somatória daquilo que você vai receber no final. É igual um banco celestial. Vamos fazer um exemplo. O que você fazer, você vai receber. Então, assim, o que eu aprendi na fundação, eu passei para o pastor Wilson, né? A gente conseguiu abrir uma igreja lá, né? Uma igreja, mantia os aluguéis das igrejas com um canal que eu tinha ali no YouTube, pela ajuda do povo, e conseguimos também, né, o trabalho lá, Bruno, uma rádio, né? Na Rádio Diamantina, 104.9 FM, que era de segunda, terça, sexta e sábado. Pegamos 4 dias com um horário de 6 às 7 da noite, né? Ó, Nilzete, minha querida irmã Nilzete, escrita ali, Deus abençoe, a paz. E foi algo maravilhoso, né? Agora, sobre a tua infância, adolescência, né? Se tu era da IPDA ou não, falar um pouquinho sobre isso. Era a emenda lá. Porque às vezes o pessoal não sabe como é que você, né? Da onde você veio, da onde, né? Como que, né? Enfim. Certo. Então, a minha mãe tem hoje, se não me falha a memória, salvo engano, deve ser uns 44 anos de ministério, de congregação na Igreja Pentecostal Deus e Amor. É uma das membros mais antigas, eu acho, que do estado de Santa Catarina, né? E eu fui criado no berço evangélico, num berço ouvindo, através da Rádio Universo, salvo engano, ondas curtas, de Curitiba, a gente ouvia o saudoso missionário Davi Miranda pregando a palavra de Deus, e era 24 horas no ar aquele rádio ligado, né? E as fotos em cima do rádio, aquela coisa de fé, vamos falar assim. É a fé. Não, tinha foto até dentro do aparelho, era uma coisa assim impressionante, e ainda tem, né? Mas através da fé dessa senhora, a família toda hoje, né, tem um temor de Deus. É claro, não são todos que servem a Cristo 100%, né, na presença de Deus, e ninguém serve a Deus 100%, né, vamos dizer bem a verdade, mas, graças a Deus, ela conseguiu ganhar a família para Cristo, né, através, né, da fé dela e também na igreja, buscando sempre. E a minha mãe sempre, quando era pequena, me levava para a igreja, né, pegava pela mão e ia, né, ia para a igreja. E hoje, de tudo que eu tenho, que eu aprendi através, né, da palavra de Deus, primeiramente Deus, né, que nos dá essa oportunidade ímpar, né, e a minha mãe que me ensinou o caminho de Cristo e também que serve a Deus na Igreja Deus e Amor. Minha infância foi assim, né, foi ir para a igreja, né, sempre. Claro, teve um momento que a gente sai da presença de Deus, saí com 13 anos e voltei com uns 21, 13 aos 21 foi uma avalanche total, né? Porque a gente tenta buscar no mundo aquilo que a gente acha que dentro da igreja seria suprido. Na verdade, os dois caminhos, o bem e o mal, né? Ou você serve a Deus ou você serve ao outro caminho, né? Não estou dizendo aqui que as pessoas vão ser lançadas no inferno, condenadas e tal, cada um sabe o que faz. Então, mas a minha infância foi praticamente isso, né? Criado
na cidade de Lages, e meu pai sempre ali com a chácara dele, né, cuidando dos animais, né, criado na roça, né, plantando, e era uma coisa assim tão interessante, né, que volta assim um filme na mente da gente, que dá saudade, né, porque é um tempo inocente, né, um tempo que, sei lá, né, não tinha preocupação com problemas como contas, boletos, né, vamos simplificar isso, e era um tempo muito bacana mesmo.